E por isso dizem, na união estável você precisaria da coabitação, não é? Mas é justamente quando se mora no mesmo teto que se vive as agruras de um relacionamento, não é? É que tem-se a verdadeira dimensão daquilo que seja família. Não é? O legislador, quando colocou a união estável e disse na Constituição, no artigo 226, parágrafo 3º, que seria a união estável, aquela convivência, enfim, com vistas a constituir família, ele não vivia outra coisa a não ser realmente a convivência em comum. Acho, me perdoem aqueles que pensam diferentemente, mas acho que só se deve falar realmente em casamento e união estável quando se divide as escovas de dente no mesmo armário de um banheiro. Não é? Essa é a minha posição. Bom, uma vez ultrapassado o problema da constituição da união estável, seu reconhecimento, passamos então aos efeitos patrimoniais. Eu achei melhor falar de efeitos patrimoniais do que falar só do regime de bens. Achei que ficaria uma coisa um pouquinho mais abrangente. A lei diz que, reconhecida a união estável e não dispondo os conviventes em contrário, através de contrato, através da escritura de reconhecimento de união estável, o regime que vai vigorar é o regime da comunhão parcial de bens. Então, algumas coisas têm que ser abordadas nesse momento. Bom, para o casamento, o regime comum também é o da comunhão parcial de bens. E quando optam por um regime diferenciado, terão que fazer através do pacto antinupcial. Aqui também, não é? Se os conviventes não entenderem por fazer a escritura declaratória, ou pelo menos um contrato de convivência, vão ter que, pelo menos, caso não queiram o regime da comunhão parcial de bens, fazer o que a gente chama de pacto, não mais antinupcial, mas anti-união, né, que se equivale da mesma forma, para poder então dispor, se querem, um regime diferenciado, seja o regime da comunhão universal de bens, da separação total de bens, ou mesmo da parcial com aquestos. Mas, em alguns casos, nós temos casais que vivem durante um bom tempo em união estável e depois acabam fazendo a conversão para o casamento. E nesse momento fazem o pacto dispondo sobre o regime de bens e escolhem, por hipótese, o regime da separação total de bens. Se assim o fizerem, não é? Na doutrina e na jurisprudência temos algumas divergências, porque alguns entendem que se no momento em que escolheram o regime de bens optaram pelo regime diferenciado da separação total de bens, então também pretendiam que a época da união estável, ainda não reconhecida formalmente, também pretenderiam o mesmo regime. O que eu ouso discordar, não é? Eu entendo que se durante um tempo conviveram sem estipular o regime diferenciado de bens, no meu ponto de vista, naquele tempo, vai vigorar o regime da comunhão parcial de bens. A partir do momento que optaram, então, pelo regime da separação total de bens, então, a partir dali, vamos ter, né, um regime misto, onde num tempo vamos ter a comunhão parcial, para depois, então, ter o novo regime escolhido. A possibilidade de mudanças de regimes também é possível. É possível, no momento de se fazer a ação, o reconhecimento através da declaratória, da escritura declaratória, optarem por um regime e depois, né, irem ao cartório e optarem por um novo regime. Também não há problemas, assim como temos no casamento hoje, a possibilidade da mudança de regimes. Em relação ainda a esse problema da mudança de regimes, importa falar daqueles casos em que estamos diante da separação obrigatória de bens, ou separação legal de bens, não é? Aquela onde um dos conviventes, pelo menos, tem a idade superior a 70 anos. E aí, nesse ponto, embora haja também divergências, temos o regime da separação. Pelo menos 5 minutinhos. Também não tenho o exemplo do nosso colega, também não estou falando há 40 minutos, mas vamos lá, eu perdi também assim. Mas ele está fixando hoje. Esse Rottweiler está muito Conforme eu falei, eu fui eleito o Rottweiler.
falha da Esse uma falha da família. Nós sabemos que sempre 5 minutos viram 10 10 ou 15, pode ser. É razoável, é razoável. Bom, então, nesse regime da separação obrigatória de bens, também já temos mais ou menos pacificado, né, até pela súmula 377, que uma vez adquiridos bens de maneira onerosa na constância dessa união estável, esses bens, esses aquestos, vão se comunicar? Sim, não é? E aqui é complicado até para falar da separação obrigatória de bens, porque alguns autores entendem que não poderíamos ter, não é, a aplicação da regra da separação obrigatória de bens na união estável, porque dizem que, por analogia, não se poderia criar, não é, ônus aonde o legislador não nos criou. De certa forma, em regras, em temas de hermenêutica, é assim que se faz. Só que, se por outro lado, tivermos a possibilidade de companheiros com mais de 70 anos poderem se casar sem o regime da separação obrigatória de bens, vamos dar a chance também de haver uma fraude à lei. Porque aí aquele companheiro ou aquela companheira que já estão com mais de 70 anos, obviamente não vão querer casar, porque seriam penalizados com o regime da separação obrigatória, ao tempo que na união estável estariam de fora disso. Penalizados ou salvos, especialmente Exato. aquele que tem mais de 70. Sim. Ou aquela com mais de 70. Salvo. Penalizado para aquele que está em condições mais jovens de idade, vamos dizer assim, não é? Mas, enfim, dessa forma, quando a gente tem o regime da separação obrigatória de bens, eu prefiro entender que, nesse caso, não há fraude à lei, quer dizer, haveria fraude à lei se não tivesse de optar pelo regime da separação obrigatória de leis, e acho que essa regra vai se estender, sim, na união estável, não é? Até por uma razão, se o próprio legislador constituinte disse que deveríamos fazer com que a união estável pudesse ser convertida em casamento e até facilitando esta conversão para o casamento, então como é que nós vamos depois fazer essa conversão, não é? E sair de um regime onde não havia a separação obrigatória de bens para entrar agora sim, na época do casamento, num regime de separação obrigatória de bens. Então, por essa razão. Bom, finalizando aqui em relação ainda aos efeitos, os alimentos são indiscutíveis, não é? A própria lei já dizia isso, e aqui acho